Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Você que vai fazer o concurso Guarda Maragogi, mais uma missão especial para você se dar muito bem. No edital, lá no finalzinho, na parte de conhecimentos específicos, Guarda Municipal tem ética, moral e cidadania. Na missão 1 dessa aula, eu trabalhei ética e moral. Em uma próxima aula eu vou trabalhar o tema cidadania, porque essa aula, missão 1, ética e moral, missão 2, a ética aplicada à administração pública e na missão 3, você sabe, resolução de questões. Eu achei por bem fazer isso para você aprofundar. Afinal, temos um tempo bom, né? Até a prova que será aplicada em setembro. Na sua tela, Fundamentos da Ética na Administração Pública. Salientando que a ética é um fator imprescindível, necessário para uma sociedade. Só recordando conceitos da última missão, a ética tem como objetivo refletir sobre uma prática, sobre uma ação que eu denominei de moral. Então, a moral está relacionada aos costumes, às tradições, e a reflexão dessa prática surge, a ética. O pai da ética na filosofia é Aristóteles, que classifica a ética como uma virtude. Claro que podemos citar também outros autores que vão desenvolver um relativismo moral, tipo Maquiavel. Os fins justificam os meios, ou seja, você tem como objetivo se dar bem na prova Guarda Maragogi. E então, diante dessa finalidade que é a aprovação, você vai criar meios ilícitos para atingi-la. Os fins justificam os meios. Esse é o relativismo moral. Quando você, sendo um concursado, sendo agora um servidor público, você tem que respeitar regras, você tem que desenvolver uma postura profissional fundamentada, essa postura na ética, em uma boa conduta. É isso que vamos tratar nesta missão. Afinal, ética é uma reflexão sobre essa prática, sobre essa conduta, e a administração pública, coisa do povo, a res publica, que surgiu na Roma Antiga, é quando você tem todo o cuidado, todo um zelo pela coisa pública, pela coisa do povo. Assim, a ética pode ser compreendida como teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens. Aí, uma percepção, uma concepção de Vasquez sobre a ética. Para Marilena Chaui, essa pensadora brasileira, todo ser ético é um sujeito moral. E já discuti com vocês sobre isso. Cada um constrói uma consciência moral desde a tenra infância até o final da vida. E essa reflexão sobre a prática é que vem aí a ética. Assim, todo sujeito ele tem uma moral. E todo sujeito ele vai sim, ter uma percepção de ética, que é uma das condições para viver em sociedade. Ter essa consciência do que pode e que não pode ser feito. É a percepção do cidadão. Quem é o cidadão? Aquela pessoa que tem consciência de seus direitos e de seus deveres. Para sermos éticos, precisamos ter consciência e responsabilidade sobre os nossos atos. E é isso que você, na condição de servidor público, deve ter responsabilidade sobre cada ato desenvolvido na administração pública. Falando na administração pública, a ética na administração seria o quê, professor? Seria esse padrão a partir do qual possamos julgar a atuação dos servidores públicos. Ou seja, a partir do momento que as regras são estabelecidas, você na condição de servidor público, você vai ter que segui-las.
desenvolvendo aqueles princípios que vocês, eu creio que já estudaram em algum momento, os princípios da administração pública que eu irei falar no final desta missão. Assim, a ética na administração pública torna-se uma questão de tratar de uma ética pública, uma ética coletiva, que está diretamente relacionada aos princípios fundamentais de uma administração, de uma prefeitura, de um governo estadual ou um governo federal. É tão tal que há um decreto que na missão 3 eu irei responder com vocês uma questão falando sobre a ética, o código de ética das profissões, ou seja, o código de ética dos servidores federais. Mas aí uma prefeitura, assim como um governo estadual, sim, tem suas regras pautadas em valores, assim como uma empresa privada. Como o edital dá ênfase à administração pública, nosso enfoque principal é tratar dessa ética, dessa boa conduta na esfera pública. Por exemplo, você na condição de guarda, infelizmente, faz parte do nosso país, essa infâmia, essa prática corriqueira que é numa blitz, por exemplo, o policial verifica que o carro está faltando alguma coisa, em vez de notificar oficialmente, e antes disso, alguns, não todos, claro, mas alguns chegam lá pedindo um trocado, um dinheiro, uma quantia para liberar. Claro, tem muitos policiais sérios que verificou o erro, tem multa, vai ter apreensão, mas é muito comum encontrarmos, infelizmente, situações como essa. Assim, você na condição de guarda, de repente encontrou algo equivocado, o cidadão de Maragogi cometeu um erro, você deve notificá-lo, afinal, você deve respeitar, colocar em prática aquilo, as incumbências, as suas atribuições, mas de repente você prefere negociar através de dinheiro, em vez de colocar em prática aquela tua atribuição. Então você desenvolve uma moral, mas aí você vai de encontro, vai ferir os princípios. Afinal, a ética são os princípios. Então, a partir do momento que você fere esses princípios, você está sendo antiético. E claro, na administração pública, há punição para aqueles servidores que cometem infrações, ok? A ética na administração pública, eu posso aqui trazer exemplos da corrupção pública e conflito de interesse. Infelizmente, no noticiário no país, sempre trazendo uma série de políticos que também desenvolvem de forma intensa, infelizmente, essa corrupção pública. Agora, não só dos representantes escolhidos pelo povo, mas também aquele servidor que foi aprovado em um concurso, chegou lá, encontrou um caminho para desenvolver práticas ilícitas na administração pública. Recentemente, no estado de Pernambuco, houve a prisão de um juiz que vendia sentença. Então, você tem na esfera pública a chamada corrupção, que historicamente no Brasil tem até uma perspectiva sistêmica, porque ela se desenvolve em diversas esferas do poder. E para combater, professor, controle, políticas de controle, além da conscientização da sociedade, principalmente naquela fase, naquele período eleitoral, ok? Princípios para a gerência da ética na administração pública é fundamental. Quem for trabalhar, ter essa noção, você quer vai ser aprovado, vai ser aprovado no concurso Guarda Maragogi, ter a noção desses princípios essenciais, para você ser um bom servidor público. Em relação à ética na administração pública, é importante também lembrar do papel da sociedade por meio do controle social, tipo o portal da transparência. Veja que muitas prefeituras, na verdade, o Ministério Público sempre está cobrando que todas coloquem lá relatórios no portal da transparência para que a população possa acessar e saber
com o que foi gasto na prefeitura. Isso também é uma forma de você desenvolver uma atitude ética na administração pública, ok? Quando eu falo corrupção pública, essa corrupção, que é uma palavra tão falada, né, no dia a dia, no cotidiano dos brasileiros, corrupção pública é provavelmente, né, o melhor exemplo, a falta de ética dentro da administração pública. Essa ética carrega a responsabilidade. Então, quando eu coloquei que a corrupção política, provavelmente a melhor forma, a melhor exemplificação seria a falta de ética dentro da administração, é quando aquele político ele sabe de suas atribuições, sabe o que pode e o que não pode ser feito e ele vai de encontro a esses princípios. Assim é a corrupção, porque a partir do momento que eu sou um gestor, sou um vereador, né, por exemplo, a partir da vereança a gente já pode colocar esse exemplo, mas a partir do momento que eu sou escolhido pelo povo, a partir do momento que eu sou representante do povo, eu tenho que ter essa responsabilidade pública, eu tenho que ter essa ética com a perspectiva de que eu preciso obedecer às regras porque eu cheguei aqui ao poder para representar aqueles meus eleitores. E na perspectiva da democracia, afinal, não tem como falar em ética na administração pública sem falar em democracia, o poder do povo. Então, eu não posso misturar os interesses particulares com os interesses da coletividade. Um prefeito, um governador, um presidente, eles também devem seguir esses princípios. Eles foram eleitos para pôr em práticas ações, desenvolver políticas direcionadas para o povo, independentemente de quem o elegeu. Então, essa é uma conduta ética na administração pública. Então, a corrupção ela vai existir na esfera pública a partir do momento que os servidores públicos, a partir do momento que os representantes, né, eleitos pelo povo, eles não vão desenvolver uma prática fundamentada na ética e não se preocupar com a situação da população, né? Porque na condição de um gestor público, ele deve estar muito preocupado com a carência da população. Se você pegar a nossa Constituição, 1988, ao Tratado dos Direitos e Garantias Fundamentais, há uma lacuna, um espaço, uma distância enorme entre aquilo que está na Constituição e aquilo que vivenciamos em nosso país. Então, o governante ele serve como uma ponte, está ali na Constituição, vamos criar meios para que a população venha a ter esse direito efetivado, o direito formal e agora esse direito real, aquilo que a gente está precisando, né, de habitação, precisando de emprego, precisando de uma série de situações que o Estado pode criar mecanismos, né, para apoiar. Afinal, a Constituição de 88 também tem esse caráter assistencialista, inegavelmente, tá? A corrupção pública também tem a ver, e a gente também pode encontrar o termo política ou burocrática, né? Corrupção política ou corrupção burocrática é a prática do uso do poder do cargo público para a obtenção de ganho privado, à margem das leis e regulamentações em vigor. Envolve geralmente uma relação ilegal entre os agentes privados e agentes públicos. Só colocar o exemplo, né, das denúncias, das acusações e condenações a partir da Lava Jato. Então, aí você tem interesses privados e públicos. Eis aí a corrupção política, né? A corrupção pública. Dando sequência, tipos de corrupção pública: suborno, olha só, você na condição de servidor não pode aceitar suborno. Extorsão, peculato, nepotismo, compra de votos, patrimonialismo. O que vem a ser patrimonialismo, professor? O patrimonialismo é quando o prefeito assume o poder, ele se torna o gestor da cidade, só que na prática ele trata a cidade como se fosse aí, né, a sua propriedade. Então ele se apropria do bem público e vai criar meios para suprir os interesses particulares. É o patrimonialismo que o próprio Sérgio Buarque de Holanda escreveu em seu livro Raízes do Brasil. Causas da corrupção. Essa é uma grande pergunta, né? Professor, por que tanta corrupção em nosso país? Em outros países não há corrupção. Em outros países também há corrupção.
No entanto, lá, mecanismos de controle, conscientização da população, você tem um grau mais elevado dessa conscientização. Baixa transparência da administração pública. Então isso pode sim, né, desenvolver e também, né, originar aí, né, a corrupção. Além disso, a gente pode citar aí, né, a questão do elevado grau de discricionariedade ou discricionariedade do agente público. Então é importante que o agente público ele desenvolva suas ações sempre com transparência, sempre com lisura, porque é um procedimento que faz com que ele obedeça às regras. Então, aí quando eu falo das causas da corrupção, quando você tem essa baixa transparência na administração pública e quando você tem justamente algumas práticas que fogem daquilo que está, né, ou que as regras estabelecem, ok? É importante você aí analisar nesse próximo slide alguns instrumentos de controle social. Eu sempre aposto que uma das formas de combater a corrupção é você desenvolver instrumentos de controle e também meios para que a população participe cada vez mais, se interesse cada vez mais e evitar também, né, os conflitos de interesses. Artigo 5º da Constituição, ao falar dos direitos e garantias fundamentais, é um mecanismo de controle, sim, é importantíssimo que cada cidadão, né, acompanhe, verifique, cobre dos seus representantes. O mandato de segurança também é um meio para você, né, combater a corrupção. Ação popular, importantíssima também, né? Audiência pública e conselhos, educação, saúde, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, isso porque você deve desenvolver atividades fundamentadas nas regras, sendo aí leal, né, com a sua função, aí você vai desenvolver atos, né, fundamentados nesses princípios administrativos, Estatuto da Cidade, Lei de Responsabilidade Fiscal, Código Penal, Código de Ética, Estatuto do Funcionário Público, a Lei, né, 8.666, ao Tratado de Licitações e Contratos, também colaboram, né, todas essas medidas para o combate à corrupção. Assim, o cidadão, para ter acesso a esse conjunto de mecanismos, ele precisa estar consciente, ele também precisa desenvolver a chamada cidadania ativa, né? Fundamental para ter o êxito no combate à corrupção. Não esperar só operações da Polícia Federal, mas no dia a dia. Na aula sobre cidadania, iremos aprofundar mais em relação à prática, né, de um cidadão ativo, um cidadão que de fato desenvolva aí, né, de forma substancial, né, os seus direitos e também os seus deveres. Instituições que controlam a corrupção e o conflito de interesses, tribunais de contas, Ministério Público, Comissão de Ética, Controladoria Geral da União, Auditoria Geral do Estado, ouvidorias, corregedorias, comissões parlamentares de inquérito, CPI, Polícia Federal, ONGs, mídia, você. Então, há vários mecanismos. Professor, o Brasil é um país marcado pela impunidade, mas houve um avanço muito grande. Olha a quantidade de mecanismos criados na nova República para evitar a corrupção, para combater a corrupção, para que o servidor, de modo muito, mas muito totalizante, seja ético em todas as ações, ok? Ética pessoal, como buscarei minha felicidade, minha realização profissional, sentimental, material, que tipo de valores irei aceitar e desenvolver ao longo de minha experiência. Essa é ética pessoal, é isso que você deve agora indagar. Eu vou ser um servidor da Prefeitura de Maragogi, eu vou ser um guarda municipal, qual vai ser minha conduta? Professor, deixa para pensar nisso depois que sair meu nome, né? Depois que eu estiver lá com aquela farda. Ok, mas é fundamental você refletir sobre a escolha do seu curso, se de fato você vai mergulhar, porque é fundamental desenvolver essa ética pessoal. Ética cívica, normas de convivência de sociedade,
compatibilização dos valores individuais. Assim, o grande desafio é conciliar a ética pessoal com a ética física ou cívica, né, pessoal? Perdão. Ética pessoal é a percepção que você vai construir em relação aos valores, e ética cívica, normas de convivência de sociedade. Essa compatibilização dos valores individuais. Assim, eu pergunto, será que a sua ética pessoal está compatível com a ética cívica da atividade que você quer exercer? Esse é o questionamento e um desafio para todos os servidores. Para encerrar, os princípios da administração pública no Brasil, fazendo alusão aí, né, ao artigo 37 da Constituição. Você que pode estudar isso, né, em direito constitucional ou direito administrativo com os nossos professores Johannes Harten ou Emanuel Tadeu. Mas eu vou aqui, né, pegar esse slide e lembrar para vocês os princípios administrativos brasileiros: legalidade, atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados, não desenvolver aquela questão do conflito de interesse. Não, isso eu quero, mas isso é do Estado, logo anula aquilo que eu quero. Lembre-se que a ética é eu quero, posso e devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. O dever, muitas vezes, o servidor não quer desenvolver, mas aí ele tem que lembrar do seu compromisso, aquilo que ele firmou a partir da nomeação, quer desenvolver, né, de maneira proba, né, todas as suas ações, de maneira honesta, com lisura, com transparência. Impessoalidade, tratamento igual a todos os cidadãos e cidadãs. Atuação sem favoritismos e sem autopropaganda por parte dos servidores. Moralidade, preservação da ética e da moral nos termos da lei, ou seja, aquilo que a lei estabelece como uma prática, como uma ação, como uma atitude, como uma tradição, você vai respeitar. É a moral da instituição pública, e essa moral é sistematizada e regulamentada por um código, por uma lei, e aí você tem a ética. Então, o servidor, ele não pode favorecer familiares no momento do atendimento. Imaginemos você na condição de guarda, aí vem sua esposa, aí você vai favorecê-la só porque é a sua esposa e vai colocar de lado, né, esse princípio da impessoalidade. Então, é muito importante recordar, né, que essa moral é subjetiva. Você pode até fazer isso, mas vai estar ferindo aquilo que foi estabelecido aí como um padrão, como uma regra maior, né? E aí vem a reflexão. A pessoa, ao fazer isso, fica bem? Aquele policial, aquele guarda, ao cobrar vantagens ilícitas, será que a mente dele fica tranquila? Não, ele fica preocupado se vai ter uma gravação, se vai ter uma denúncia. Então, é melhor você desenvolver essa atitude, né, marcada pela moralidade, que é um dos princípios administrativos aqui no país. A administração pública, tá? Desenvolver uma conduta ética é fundamental. Publicidade, priorização da transparência e da prestação de contas. É muito comum, como eu falei, né? O Ministério Público está cobrando constantemente em muitas prefeituras que não colocam lá no site, né? Não publica as contas, os gastos da prefeitura, tá? Em todas as ações que envolvem os recursos públicos. Onde há recursos públicos, tem que ter transparência, tem que ter essa publicidade. Eficiência, execução dos serviços públicos com qualidade e respeitando o bem uso do orçamento público, sem desperdício. Assim, o gestor, o servidor, ele tem que ter essa consciência que o que é usado na área pública, na administração pública, precisa ter todo um zelo, precisa ter toda uma eficiência. Afinal, essa é a percepção daquele servidor que respeita, que segue as regras, aquele servidor
ético. Assim encerramos a missão 2, a ética na administração pública. A empresa IDH-Tech é muito comum nas provas, a empresa colocar ali a banca organizadora em torno de 2 questões, mas é comum sempre cair questões ou até questão, fazendo alusão à ética na administração pública. Então, pode ter certeza, concurseiro, concurseira, que você vai encontrar uma questão sobre esse embate, sobre esse dilema ético na esfera pública. Até a próxima missão com resolução de questões.